Davi e Golias. A história do pequeno que venceu o gigante. Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia, a história de Davi e Golias. Esta narrativa atemporal nos ensina sobre fé, coragem e como confiar em Deus pode nos ajudar a vencer desafios que parecem impossíveis. Ao longo deste vídeo, veremos o contexto histórico, a história detalhada de Davi e Golias e, finalmente, as lições que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Prepare-se para refletir sobre como Deus pode usar aqueles que parecem pequenos aos olhos do mundo para realizar grandes feitos quando confiam nele. Antes de mergulharmos na história, é importante entendermos o cenário no qual essa batalha épica aconteceu. Na época de Davi, os israelitas estavam em constante conflito com os filisteus, um poderoso povo guerreiro que tinha grande domínio militar. O confronto específico de Davi e Golias aconteceu no Vale de Elá. Os exércitos de Israel e dos filisteus estavam acampados em lados opostos do vale, prontos para a batalha, mas nenhum dos dois lados queria dar o primeiro passo. Os filisteus tinham uma arma secreta. Golias, seu campeão, um gigante com quase 3 metros de altura. Ele era coberto por uma armadura impressionante e carregava uma lança enorme. Por 40 dias, Golias provocou os israelitas, desafiando-os a enviar alguém para enfrentá-lo em combate. Porém, ninguém teve coragem. Esse era o cenário, uma ameaça gigantesca, medo e incerteza entre os soldados de Israel. Eles precisavam de alguém com fé e coragem, e é aí que entra Davi, um simples pastor de ovelhas. Agora que entendemos o contexto, vamos à história em si. Davi era o filho mais novo de Jessé, um pastor de ovelhas em Belém. Enquanto seus irmãos mais velhos estavam no exército de Israel, Davi ficava em casa cuidando das ovelhas. Certo dia, seu pai lhe pediu que levasse comida para seus irmãos no campo de batalha. Sem imaginar o impacto que teria, Davi obedeceu. Quando Davi chegou ao campo de batalha, ele ouviu as provocações de Golias. O gigante zombava de Israel e insultava ao próprio Deus, o que causava indignação em Davi. Para sua surpresa, ele percebeu que nenhum dos soldados estava disposto a enfrentar Golias. Davi decidiu agir. Ele disse ao rei Saul que enfrentaria o gigante declarando: "O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu." Inicialmente Saul duvidou, mas acabou permitindo que Davi fosse lutar. Saul ofereceu sua própria armadura a Davi, mas ela era pesada e desajeitada. Davi a recusou, confiando somente em seu estilingue, 5 pedras lisas do riacho e principalmente na força de Deus. Com coragem e convicção, Davi se aproximou de Golias. O gigante riu do garoto e o desprezou, enquanto continuava a zombar do exército de Israel. Mas Davi manteve sua fé. Ele olhou para Golias e declarou: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Davi pegou uma de suas pedras, colocou-a em seu estilingue e lançou-a com precisão. A pedra atingiu a testa de Golias e o gigante caiu no chão. Davi correu, pegou a espada de Golias e com isso selou a vitória de Israel. Foi assim que um simples pastor derrotou um guerreiro experiente e gigante, não pela força física, mas pela confiança em Deus. A história de Davi e Golias é muito mais do que um relato impressionante de vitória. Ela contém lições profundas para todos nós, crianças, jovens e adultos, sobre como viver confiando em Deus. Fé transforma o impossível em possível. Davi não confiou em sua própria força, mas sim na força de Deus. Ele sabia que, apesar de ser pequeno, Deus era maior do que qualquer gigante. A história nos lembra que quando colocamos nossa fé em Deus, Ele nos dá força para superar desafios que parecem insuperáveis. Coragem é agir apesar do medo. Os soldados de Israel tinham medo de Golias, mas Davi teve coragem porque confiava em Deus. Isso nos ensina que coragem não significa não sentir medo, mas sim enfrentar nossos medos confiando em que Deus está ao nosso lado. Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Davi era apenas um pastor, o mais jovem da família, e parecia insignificante nos olhos dos outros. Mas Deus o escolheu para vencer uma batalha que ninguém mais estava disposto a lutar. Isso mostra que Deus vê potencial em cada um de nós, independentemente de nossa idade, posição ou habilidades. Todos enfrentamos gigantes na vida. Os gigantes nem sempre são pessoas, podem ser medos, desafios, problemas financeiros, doenças ou dúvidas. A história de Davi e Golias nos encoraja a enfrentar essas situações com fé, lembrando que Deus está ao nosso lado e nos guiará para a vitória. Estas lições são tão relevantes hoje quanto eram na época em que a história aconteceu. A história de Davi e Golias é um poderoso lembrete de que o tamanho do desafio não importa quando confiamos no poder de Deus.
Assim como Davi, todos enfrentamos gigantes em nossas vidas. No entanto, com fé, coragem e a confiança de que Deus está conosco, podemos vencer qualquer batalha. Convido você a refletir. Quais são os gigantes que você está enfrentando? Existe algo que parece impossível de superar? Lembre-se de que, como Davi, você não enfrenta esses desafios sozinho. Deus caminha com você e te dará forças para triunfar. Compartilhe sua reflexão. Como a história de Davi e Golias te inspira? Deixe nos comentários suas experiências e pensamentos. Será um prazer ouvir como a fé transforma desafios em vitórias. Que esta mensagem te inspire a enfrentar o dia com coragem e fé, sabendo que Deus é maior do que qualquer gigante que você possa encontrar no caminho. Deus te abençoe.